A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laureane Silva e esse é o Devocional da Manhã. E o tema do nosso devocional de hoje é Assuma a responsabilidade das suas escolhas. E a mensagem encontra-se em Juízes, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Após a morte de Josué, o povo deixou de expulsar os seus inimigos da terra. Já não queriam mais obedecer à voz do Senhor. E disse assim, é muito trabalhoso, né? Aquele povo não tinha muita intimidade com guerra, não queria se dar o desgaste do que era guerrear, e não expulsou aquele povo ali da terra. Disse assim, não, a gente vai mantê-los aqui, vamos cobrar esse imposto. E aí, Deus, ele falou, pelo que também eu te disse, não os expulsarei de diante de vós. Deus disse assim, vocês não quiseram tirar? Eu também não vou tirar, não. Mas olha, eles vos serão por adversários. Eles não vão ser seus amiguinhos, não. Não vão ficar na tua terra comungando com vocês com alegria. Os seus deuses vos serão por laços, eles serão adversários, agora vocês vão ter que lidar com as suas próprias escolhas. O grande problema é que o tempo passa e a gente culpa os outros, a gente culpa Deus, e às vezes a gente não entende, meu Deus, por que eu tô passando por isso? É porque lá atrás você não quis lidar com situações que iriam te desgastar, você fingiu que não estava vendo e disse assim, vou deixar para depois, vou fingir que eu não tô vendo, e aí uma hora você vai ter que lidar. Ou você lida agora e resolve logo isso, ou você vai ter que lidar depois com um problema muito pior. Porque era melhor ter expulsado aquele povo e ficar livre do que ter comungado com aquele povo e aquele povo foi crescendo dentro daquela terra e agora para expulsar, para voltar para fora. Como é que faz? E o Senhor disse, já que vocês não expulsaram, eu também não vou fazer isso por você. Porque depois a gente quer responsabilizar Deus por uma falta de atitude nossa. Aí a gente diz, meu Deus, é porque eu me relacionei com aquele menino errado. E aí eu fui lá, engravidei. E agora Deus me ajuda, salva aquela criatura. E Deus assim, o problema, amiga, é todo teu. Agora você vai ter que lidar com isso. E a gente culpa Deus e a gente diz, gente, a gente tem que assumir as consequências da nossa atitude porque a gente tem inteligência. Deus nos deu massa cefálica. Deus, ele vai nos ajudar. Deus, ele nos ouve. Ele nos ajuda. Quando você se arrepende, Deus, ele vai lá. Mas só que as consequências, a gente vai ter que lidar com as consequências das nossas escolhas. Nós não seremos isentos. Nós seremos perdoados, sim. Deus vai nos ajudar, sim. Mas a gente vai ter que lidar com aquilo que nós escolhemos por causa de uma rebeldia, porque não quisemos ouvir lá no passado a voz de Deus. Deus tinha uma orientação clara para aquele povo, expulsa os inimigos, mas eles disseram não. Deus tem orientações claras na tua palavra, mas a gente insiste em querer fazer o que a gente quer, o que a gente acha que é certo, não, porque eu não acho que... Porque a Bíblia diz aqui, se dois estiverem andando juntos, podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo, as trevas não têm comunhão com a luz, mas eu insisto em me relacionar com o descrente. Eu vou ter que lidar com isso no futuro. E aí, vamos ter que lidar com as nossas escolhas. Por que não fazer hoje as escolhas certas? Por que não se dar ao desgaste de lidar com essa situação hoje? Às vezes a gente está vendo um filho rebelde, caminhando por caminhos tortos, a gente finge que não está vendo, a gente não lida com aquilo. E aquele problema, ele vai bater a nossa porta mais cedo ou mais tarde e em circunstâncias piores. Quantos pais, filhos chegam na adolescência e começam a ficar revoltados, já não querem mais se submeter aos pais, e aos pais, ao invés de impor a sua autoridade, se anula diante da rebeldia daquele filho, aquele filho ele vai crescendo e não vai respeitando os pais, vai tomando suas próprias decisões, e aí depois o problema ele volta para você. Então lide com isso hoje da forma que Deus está mandando, porque ele se isentou da responsabilidade de educar os seus filhos e o que aconteceu? A sua casa morreu. Ele morreu, seus filhos morreram, ele não lidou com aquela situação e a ruína veio sobre a sua casa. A ruína pode vir sobre a tua casa. A falta de paz pode vir sobre a tua casa por causa de um posicionamento que você não tem tomado hoje. Posicione-se, o Senhor te dará armas, o Senhor te dará estratégias e o Senhor te dará a vitória, porque Ele vai adiante de você. É Ele que peleja por você, mas você precisa pelejar, porque o Senhor, Ele diz assim, vai lá e conquista a terra que eu te dei. A gente não pode querer se isentar das guerras e das batalhas que nós precisamos travar hoje, porque mais cedo ou mais tarde as consequências piores virão. Talvez você tenha visto coisas que você tem se omitido hoje, achando que essa é a melhor atitude. Mas o Senhor te diz nesta manhã, se você não lidar com isso hoje, você vai ter que lidar com coisa pior depois. Lida com isso hoje, porque no tempo de Deus, Ele te dá graça, Ele te dá estratégia.
Ele te ajuda, você não vai pelejar sozinho. O Senhor te garantirá a vitória, então levanta-te como guerreiro de Deus. O Senhor te diz hoje, não te mandei eu, só se te tem de bom ânimo, o Senhor vai te ajudar. Essa guerra, ela não é tua, essa peleja é do Senhor. O Senhor deseja salvar a tua casa, a tua vida, a tua família, mas você precisa se levantar como autoridade, voz de Deus, e lidar com esta situação, para que depois Deus não olhe para você e diga: eu não vou expulsar. Lide com isso. Lide com isso, porque agora, quando você não ouviu a minha voz lá atrás, agora eles serão os seus adversários. Obedece, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedece o que Deus está te falando, porque depois ele não vai passar a mão na tua cabeça. Você vai ter que lidar com as consequências da tua desobediência. Amém. Vamos orar, Pai. Obrigada pela tua palavra, despertamento nesta manhã. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a ouvir a tua voz, Senhor, e obedecê-la no tempo certo. Porque obediência tardia, Senhor, também é desobediência. Então, Jesus, nos ensina este princípio para que nós possamos andar nos teus caminhos, obedecendo a tua voz. Tenha misericórdia de nós, nos dá força e coragem. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.